Eu sou o pastor Donizete, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Itatiaia-Sul, e foi-me feita uma pergunta acerca se eu sou a favor ou sou contra a prisão de pessoas de menor idade de 18 anos. Eu quero responder que sim, que eu sou a favor da prisão das pessoas de menor idade de 18 anos. Por quê? Porque eu penso comigo assim, se as pessoas são capazes de cometer tais atos criminosos e consciente daquilo que está fazendo, eu acho que eles devem ser presos sim, ainda que muitos pensem que as cadeias estão lotadas, mas eu acho que eles devem ser presos e devem arrumar um meio para que eles venham ser presos para pagar pelos seus erros. Esta é a minha resposta. Eu sou a favor que eles sejam presos sim e punidos. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Margarida. Margarida, a senhora é contra ou a favor da redução da maioridade? Eu sou a favor. A favor? Sou. Por quê? Porque eles colocam os de menor, vamos supor, vai ter um furto, aí eles colocam os de menor para defender, né? Que os de menor não vai preso. Os de menor não vai, os de maior vai. Então, por causa disso, por que tá morrendo muito? Né? Porque os de menor, igual esse matança aí, eu perdi um com 15 anos, foi 7 anos que morreu. Tô com um lá no interno, também estava no tráfico de droga. E eu acho contra assim, porque eles colocam os de menor, porque os de menor não vai preso e nem para cadeia. E os de menor estão na vida por causa de quê? Por causa das pessoas de maior, entendeu? Aí os de maior, você pode ver hoje mais enterra. Hoje já está enterrando o pai, está enterrando um filho. E é de raro hoje um filho enterrar o pai e uma mãe. E entendeu? qual seria a idade que você acha que deveria já poder ir preso? Qual seria a idade ideal? De 14 anos para cima já é o certo. 14 anos para cima, eu achava certo. Mas e se começassem a recrutar jovens ainda com menos idade, por exemplo, 10 anos, 9 anos, para cometer esses crimes? Qual que seria a solução? Eu seria a mesma coisa, porque hoje nessa idade para cima que eles estão aprontando, né? Esse lá vai, eles pequenininhos que eles lá vai subindo, né? De lá vai pro caminho errado, não pro caminho certo. Então assim, eu sou a favor, assim, de se prender, assim, sabe, sou a favor na lei, não sei qualquer coisa, sou a favor. Eu já sofri 13 anos de sofrimento dos meus meninos, sempre um de maior e lá tinha menino de menor, porque meu menino com 10 anos de idade começou a fumar tino, não é droga, que é tino. Morreu com 14 anos, então assim, já começa, com 10 anos já começa, né? Com 10 anos, com 9 anos pra cima já começa a fumar, começa no tino, vem na cola, né? Então já começa aí. Então por que vai... Por que o de menor? O de menor está destruindo a família. Daí destruir a família da gente, destrói a família dos outros também. Entendeu? Então eu sou a favor assim. A gente não está tendo insegurança nas ruas. Tem, né? não. De maneira alguma, a gente corre risco. Até de, né? Igual tem muitos, você vê um tá matando outro, ninguém tem amor por ninguém. Matando por qualquer motivo. Isso. E às vezes um trabalho aí com suor, um vem que é de menor assalto, não dá nada por causa de quê? O homem coitado não recebe nada, é de menor na cadeia. Então eu sou a favor assim, de prender assim. Então, muito obrigada, tá bom? De nada. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? A favor. A favor? Por quê? Contra a favor. A favor da redução. Por quê? Porque a maioria dos bandidos hoje são de menores. E de menores sabe muito bem o que está fazendo. Bom, a partir dos 16 anos sabe muito bem o que está fazendo. Então o senhor é a favor com a idade de 16 anos? Com certeza. Sim. E qual que você acha que seriam as medidas a serem tomadas caso essa redução não desse certo? Você acha que realmente vai dar certo prender esses jovens de 16 anos? Vai fazer a criminalidade melhorar? Você realmente acha que... Eu acredito que vai melhorar um pouco, porque eles vão pensar 2 vezes, né, antes de fazer alguma coisa. Eu acredito que sim. E em relação às cadeias serem superlotadas e com péssimas condições e tudo mais, você acha que isso é um fator que poderia prejudicar essa redução ou não? Você acha que... Eu acredito que não, porque a partir do momento que a pessoa passa a roubar, ele tem que pagar pelo preço, então, independente das condições da cadeia. Sim, você acha que as cadeias serem sucateadas e tudo mais é um problema à parte que deve ser resolvido depois? Correto. Obrigada, viu? Por nada.
Meu nome é José Eustáquio Ferreira, eu sou médico na cidade de Nova Serrana. Eu sou a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos. Considero que é uma idade sensata, porque o jovem de 16 anos possui amadurecimento bastante para saber o que está fazendo. Com 16 anos ele pode votar, ele tem direito de votar. Por que ele tem direito de votar? Porque ele sabe, teoricamente ele sabe escolher o caminho que ele vai seguir. Ele tem livre arbítrio das suas escolhas. E existe uma impunidade muito grande pelo fato de ser menor de idade. Então, eu creio que é hora de modificar isso. E o jovem de 16 anos, pelo fato dele ter condição de escolher as coisas, ele tem condição também de ser punido. Então, a gente está conversando aqui com o professor Pedro do Colégio Santana de Itaúna. Olá, professor. Olá. Então, a gente gostaria de perguntar, você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal? Eu sou a favor. A favor? Por quê? Normalmente, quem argumenta contra a redução da maioridade penal coloca como argumento principal o fato das cadeias serem escolas do crime, mas na minha concepção isso é um outro problema, né? A gente não pode justificar o fato de que há pessoas cometendo crime e conscientes dos crimes que estão cometendo porque o sistema que deveria puni-los não funciona, né? Acho que o próprio fato desse assunto estar cada vez sendo mais polemizado, cada vez mais sendo levantado e discutido, é uma prova de que o sistema não funciona atualmente como está. Senão, as pessoas não estavam reclamando, não estavam reivindicando uma mudança, né? O que significa que o jovem de 16 anos hoje, ele já não é o jovem de 16 anos do passado, e em alguns casos ele recebe até benefícios, né, que jovens antigamente não recebiam, e tem muito mais acesso à informação que o jovem do passado. Portanto, eu acho que ele já é capaz de responder pelos crimes que comete, né? Claro que, voltando a esse assunto, as cadeias não são ideais, mas não são as cadeias que cometem crimes, né? Então, o que se faz é melhorar as cadeias para punir criminosos e não deixar de punir criminosos por causa das cadeias. E como você é a favor dessa redução, para que idade você colocaria ou então você tiraria a idade como acontece nos Estados Unidos? Não, eu acho que tirar a idade é muito radical. A gente nunca vai ter certeza da idade correta, porque isso é realmente um critério muito subjetivo. Mas eu acho que a sociedade entende que 16 anos hoje, né, já é uma idade em que as pessoas podem responder. Talvez seja uma mudança inicial. Se ela se provar, né, eficiente, talvez se deixe com 16, ou talvez se mude novamente a idade, ou se retorne, se precisar, para 18 anos. Mas eu acho que é preferível tentar primeiro. Não são poucos os casos de pessoas que estão roubando e matando, ou sendo usadas para roubar e matar, porque não vão ser punidas com 16 anos. Até com menos também. Mas, se a gente for pensar dessa forma, a gente teria que tirar toda a idade. Isso eu acho que é impossível, isso é um radicalismo muito grande. E dentro dessas condições, de reduzindo a maioridade para 16 mesmo e tudo mais, se der certo ou errado, independente, como que você colocaria numa situação as medidas que você tomaria para melhorar isso, para isso realmente dar certo, essa redução? Como a gente nunca viveu isso, a gente não sabe o que vai dar certo ou errado, né? Então eu acho que essas medidas vão ter que ser tomadas a partir das constatações que a gente fizer do que der certo e errado. A gente constatou que 18 anos, e se a sociedade está constatando que com 18 anos não está dando certo, nós estamos mudando. A gente pode chegar um dia e constatar que 16 também não é. E a gente pode constatar que as cadeias não estão recuperando esses jovens. Enfim, a gente vai ter que experimentar para ver qual é o problema. Mas é mais fácil experimentar e constatar o problema do que prever
Deixar a situação... sem tentar. Como é, a gente já sabe, a gente não sabe como vai ser. E sobre isso que você mesmo falou, sobre as cadeias serem escolas do crime, como lidar com isso? Um menor que é preso e sai com uma concepção pior ainda do que é o mundo lá fora. Como que você acha que a gente poderia consertar isso, de parar com essa concepção de cadeias serem escolas do crime? Guardadas as devidas proporções, é o mesmo problema da escola. Como é que se faz para melhorar uma escola que não educa um aluno? Melhorando a escola. Como é que se faz para melhorar uma cadeia que não educa uma pessoa que foi presa? Melhorando a cadeia. Acho que a resposta é até muito simples. Né? Existe dinheiro para fazer isso? Existe. Talvez não exista tanta boa vontade e capacidade de gestão administrativa para fazer isso, mas eu não vejo isso como um problema relativo ao crime que foi cometido. Isso é um problema de infraestrutura. Como é que se melhora a saúde, que não salva as pessoas de morrerem? Melhorando a saúde. Então, isso é um problema que existe em todos os lugares. Nós não vamos parar de internar pessoas porque não existe recurso para tratar delas em hospitais. Né? Nós não paramos de botar as pessoas na escola porque as escolas não funcionam. São problemas diferentes, né? Então, eu acho que é o mesmo problema. Falta no Brasil gestão administrativa, boa vontade. Eu acho que dinheiro há, e há tanto dinheiro que sobra, né, para outras coisas, para pessoas, para outros motivos. Né? Bem piores, inclusive. Tem um argumento que várias pessoas que são contra a redução, que eles utilizam, que é o seguinte: ao ter essa diminuição da maioridade penal, você vai estar tratando um sintoma e não a causa. Você está simplesmente tapando o sol com a peneira, digamos assim, tratando apenas de uma coisa que acontece, ao invés de tratar do problema real. O que você tem a dizer? Desde que essas pessoas que usam esse argumento indiquem qual é o problema real. Se a gente for o problema real, sempre vai haver um problema antes do problema. Não é? Sempre há um problema que gera outro, e há uma raiz original desse problema. Não sei se esse não é o sintoma. Eu sei que para a vítima do roubo, para a família que é vítima do assassinato, ela corre um risco. A sociedade é obrigada a te dar segurança. Não é? Eu não sei se para a pessoa que perdeu um parente por causa disso, interessa esse sintoma. O fato é que às vezes, podem até ter certas em parte, de que a gente deveria tratar outros problemas aí, mas enquanto esses problemas não são tratados, nós estamos expostos a riscos, né, ligados ao fato de que pessoas menores de idade, né, falando 16 anos, cometem esses crimes. O que o Estado vai fazer? Vai tratar os sintomas? Então, quais são esses sintomas? Comece a tratá-los, mas ofereça segurança, porque as pessoas também têm direito à segurança. Né? Outro argumento também utilizado é de que a redução da maioridade penal em outros países não diminuiu a violência. Se fosse, nesse caso aqui no Brasil, se tivesse essa redução mesmo para os 16 anos e a violência não diminuísse ou então piorasse, qual que seria a sua sugestão? Eu não sei se é possível comparar quais países, com quais culturas, né, com quais tipos de pensamentos, com quais crenças. Eu não sei, esse é um problema brasileiro. Se você pegar, o Brasil é um país de dimensão continental, você vai comparar com um país pequenininho na Europa, que ocupa o quê? Um estado do Nordeste do Brasil, talvez seja equivalente a isso. Né? Eu não sei se essa comparação é possível. As variáveis culturais, sociais, históricas que estão envolvidas nisso são gigantescas. A gente não resolve um problema pensando, a gente usa o outro como exemplo, mas aplica aos nossos problemas. Padrões. A gente não sabe se não vai funcionar aqui. Né? Talvez em outros países que não funcionaram, isso foi um teste para ver se funcionava. Mas será que em todos não funcionaram? Eu não sei. Normalmente quando as pessoas falam desses países, elas não dizem quais. É verdade. Não é? Então quais são eles? Né? E se nós nos encaixamos no perfil desses países? Né? E para outra coisa que eu li muito sobre o assunto e eu vi que foi muito falado, por que ao invés de construírem mais cadeias, não se constroem mais escolas? É uma frase que também é muito utilizada para quem é contra. É uma espécie de clichê, não é? Porque o dinheiro que existe para construir escola não é o mesmo dinheiro que existe para construir cadeia, para começar. Se a gente pensar politicamente, tem verbas separadas para fazer várias coisas. Era o mesmo caso da Copa, não é? Por que se constrói estádios e não se constrói mais escolas? Não, o dinheiro que você deixar de construir cadeias não vai servir para construir mais escolas, não é?
não se constrói mais cadeias porque há mais gente para ser punida. Agora, isso não quer dizer que o sistema penal funcione, né? Eu não sei se não se constrói mais escolas, não. Eu acho que há mais escolas que cadeias, né? Só não acho que elas não são eficientes. Nenhuma das duas. A maioria das escolas, nem a maioria das cadeias. Acho que essa frase não tem... Ela não tem... acho que ela, na realidade ela não se comprova, né? Eu não vejo um político deixando de construir uma cadeia para construir uma escola. Isso se aplica ao mesmo caso de falar que o Estado gasta mais com um presidiário do que com um estudante, certo? Pode ser, mas também é uma balela dizer que não se vai gastar. Para você prender pessoas e manter as pessoas presas, existe uma inversão de valores. Se uma pessoa foi presa, ela tem que sofrer o máximo possível. Isso aí é uma questão subjetiva. A pessoa foi condenada a viver encarcerada, não a viver encarcerada com um lugar superlotado ou ser torturada. Se vale tudo, quer dizer, se cada um quer ajustar sua punição ao seu sentido de justiça, aí não é necessário ter lei, né? Então, as próprias pessoas acham que são incoerentes em relação a isso. Eu quero que a pessoa seja punida na forma da lei pelo crime que ela cometeu, eu quero que a punição satisfaça o meu senso de justiça. É verdade. Não é? E dentro de todo esse contexto que é muito falado sobre as cadeias serem superlotadas, não serem lugares... que as cadeias do Brasil mesmo são realmente condições precárias e tudo mais. Isso também é um argumento utilizado para quem é contra, né, a redução. E qual que seria a sua sugestão para essa melhora das cadeias? Seria alguma cadeia especializada para menores de idade serem presos? Eu acho que são duas coisas diferentes. Dizer que as cadeias estão superlotadas é um problema, dizer que menores de idade cometem crime é outro. A gente não para de prender pessoas violentas porque as cadeias estão superlotadas. Não é? A gente continua prendendo porque o motivo de prender é isolá-las da sociedade e fazer com que elas voltem teoricamente melhores. Né? A gente não vai parar de prendê-las porque as cadeias estão cheias. É um problema. Construir mais cadeias, claro, se a gente tivesse escolas melhores e uma cultura melhor, se a gente não tivesse tantos maus exemplos também, talvez vindos de pessoas que não deveriam dar esses exemplos, talvez as pessoas também não fossem pessoas melhores. Como que seria essa condição da superlotação das cadeias? Você já respondeu que são problemas diferentes. Mas em relação a isso da redução ser aprovada agora, como que seria em relação a isso as cadeias? Será que esses jovens deveriam merecer um acompanhamento psicológico mais adequado por serem menores de idade, por ter uma construção melhor do caráter deles, para que eles realmente pudessem voltar à sociedade de maneira... Sinceramente, eu acho que nenhuma lei, quando foi aprovada, previu todas as coisas que iam acontecer depois que essa lei fosse aprovada, ou se criou uma estrutura possível para que elas fossem completamente eficazes. Qual lei que aconteceu isso? Quando se começou a prender as primeiras pessoas por causa da violência, se achava que isso ia resolver todos os problemas? Você tinha o que você tinha na época que você aprovou a lei. Toda vez que você aprova uma lei, você pensa nisso. Então eu aprovei uma lei agora que vai dar direito aos empregados domésticos. Eu não sei como vai funcionar isso. Como é que as pessoas vão reagir a isso? As pessoas vão dar conta de pagar o empregado doméstico? A gente não sabe o que vai ser. Se a gente for esperar ter toda a infraestrutura para fazer isso, nós vamos aplicar leis ou fazer leis só quando vivemos uma utopia. Nunca vamos criar leis. A gente cria leis para resolver problemas, para tentar resolver problemas, mas a gente não tem todo o aparato necessário para garantir que uma lei vai ser completamente eficaz. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma lei que é completamente eficaz, ou que funcione em todos os sentidos, em toda a diversidade de situações que ela pode acontecer, que não cause polêmica, que não cause dúvida. Né? Essa também vai ser mais uma. Sim. A gente já sabe como é, não sabe? E agora vamos ver como que pode ser. Teoricamente, veremos se for realmente aprovado. Então, a conclusão é essa, ter essa experimentação. Você é a favor dessa? Eu acho que se merece. Não porque simplesmente se deve fazer, mas porque quando a gente fala sobre redução de moralidade penal, não é um assunto novo. A gente está falando disso há um longo tempo. A gente está questionando isso há um longo tempo. Os jornais questionam, nós questionamos. Algumas pessoas a favor ou contra, mas mesmo o questionamento de quem é contra já é um sinal de que há uma discussão. Existe uma discussão. E essa discussão não está avançando, ela permanece, né,
Eu acho que há um equilíbrio de forças, inclusive. Há uma dúvida se isso funcionaria ou não. Essa dúvida, eu acho que é um sinal de que uma mudança seria uma possibilidade, pelo menos uma possibilidade a se pensar.